Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Para você que está vendo esse vídeo ainda na segunda-feira, muito boa noite. Para você que já vai ver o vídeo amanhã, terça-feira, dia do jogo do Botafogo contra o Bragantino, muito bom dia para você. Vamos falar sobre o glorioso e vamos bater um papo aqui sobre a escalação provável do Botafogo nesse jogo contra o Bragantino, né? Tem dúvida do Davi Ancelotti, treinador do Botafogo, para o meio-campo. E aí? Tuco Correia ou Savarino? Joaquim Correia foi bem contra o Corinthians no primeiro tempo. Savarino entrou no segundo tempo muito mal. Inclusive é o Savarino que faz a falta que serve aí como origem do gol do Corinthians. Não só por isso também, né? Não foi bem o Savarino. E não vem bem na temporada. A gente sabe da capacidade dele, um jogador extremamente decisivo no ano passado, mas não vem bem há bastante tempo, né, o Savarino. Então existe essa dúvida no time titular, a gente vai falar um pouquinho disso. Tem alguns jogadores voltando também, né, de suspensão, outros jogadores também que estavam lesionados vão estar à disposição. O Botafogo vai com força máxima nesse jogo da Copa do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E no fim desse vídeo a gente vai falar sobre um bastidor da CBF. O impedimento semiautomático chega em 2026 no Campeonato Brasileiro, nas competições nacionais. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uma mudança importante na regra. Não acontece hoje em 2025, vai começar em 2026. Medida do Samir Chaud, novo presidente da CBF. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros, dia 28 de julho, se você está na segunda-feira, dia 29 de julho, se você já está vendo esse vídeo aqui na terça-feira. Vamos lá, vamos falar de Botafogo. Na introdução aqui eu comentei um pouco sobre os assuntos que a gente vai falar aqui com vocês, mas antes deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal. Se você está passando por aqui pelo YouTube, é botafoguense, quer acompanhar as notícias, os bastidores do Botafogo, segue aqui o canal do Medeiros, se inscreva no canal. Tem pelo menos 2 vídeos por dia aqui no Medeiros com atualizações para vocês. Sempre um vídeo ali na hora do almoço, mais ou menos pegando as notícias da manhã, e depois um vídeo à noite pegando as notícias da tarde e da noitinha. Combinados? Então, faça parte da nossa família, é de graça, se inscreve aí no canal. A gente está crescendo bastante, principalmente nesse último mês agora de julho. Muita gente nova chegando, obrigado pela audiência. E para você que está aqui há muito tempo também, muito obrigado por fazer parte aqui do canal do Medeiros. Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse jogo contra o Bragantino, um jogo, na minha opinião, que vai ser difícil. O time do Bragantino tem um bom trabalho feito pelo Seabra, ex-treinador do Cruzeiro, atual treinador do Bragantino. É um time muito jovem também, assim como o time do Botafogo. É um time que é muito organizado, né? É um osso duro de roer, cara, o Bragantino. Então, assim, é um jogo difícil, mata-mata de Copa do Brasil. Não tem muito o que fazer também. A gente não pode esperar um jogo fácil nessa fase da Copa do Brasil. E quem quer ser campeão não pode ficar escolhendo adversário. O Botafogo precisa se impor dentro do Nilton Santos. O Davi Ancelotti ainda não venceu no Nilton Santos. São 2 empates contra o Vitória e contra o Corinthians. Fora de casa, só a vitória. Venceu o Vasco e o Sport. Contra o Vitória, o Botafogo amassou, jogou muito, perdeu muitos gols, 0-0. Contra o Corinthians, o Botafogo amassou no primeiro tempo, fez 1-0, mas aí no segundo tempo caiu de produção, o Corinthians foi melhor e mereceu o empate. Então, assim, tá faltando, né, um pouco mais de felicidade, digamos assim, né? O Botafogo costuma jogar bem no estádio Nilton Santos. Repito, contra o Vitória achei que foi um azar danado. O goleiro Lucas Arcanjo também estava fechando o gol, 3 bolas na trave. Contra o Corinthians, no primeiro tempo, os jogadores perderam chances de matar o jogo, e aí no segundo tempo o Corinthians cresceu. Mas agora, nessa partida contra o Bragantino, a gente não tem que ficar procurando motivos para poder dizer que não venceu. A gente tem que vencer de qualquer jeito. Qualquer jeito, meus amigos.
Até porque o jogo contra o Bragantino fora de casa é sempre muito complicado jogar lá em Bragança Paulista. Então o Botafogo precisa vencer. Se bobear, precisa até, quem sabe, ganhar de 2, 3. É difícil? Mas encaminhar a classificação com resultado no Newton Santos. E aí vai mais tranquilo para o jogo da volta lá em Bragança Paulista. O que não pode acontecer é, mais uma vez, o Botafogo deixar escapar a vitória, né? A torcida está apreensiva com esse jogo e é um jogo para acalmar os ânimos, né? Um jogo para dar tranquilidade aí para o David Ancelotti continuar o trabalho dele, que iniciou muito bem. Oscilações de início de trabalho é normal de acontecer, mas o Botafogo não perdeu ainda. São 2 vitórias e 2 empates. Só que os empates em casa que são amargos, né, cara? A gente fica remoendo esses empates. Então, vamos torcer para que tudo dê certo nesse jogo contra o Bragantino hoje. E o David Ancelotti tá com uma dúvida no meio-campo, cara. Savarino ou Joaquim Correia? Eu quero ler a opinião de vocês, cara. A grande questão do David é essa. Quem é que fecha aquele trio ali do meio-campo, né? Porque na esquerda vai ser o Montoro. Na direita vai ser o Arthur. O Arthur tá voltando, né? Ele ficou fora da partida contra o Corinthians. Então a dúvida não é na ponta, a dúvida é no meio. Quem é que vai fechar esse meio ali? Savarino ou o Correia? Correia foi muito bem no primeiro tempo contra o Corinthians. O Savarino entrou mal na partida, rapaz. E o Savarino tá mal já tem um tempo. Então, se a gente for olhar o momento, o Correia talvez possa ser o escolhido. Só que a gente sabe que o Savarino é um jogador extremamente decisivo. Foi decisivo no ano passado. É um jogador que é diferenciado, né? É difícil você colocar um Savarino no banco de reservas, né? Então é uma grande questão, cara. É uma grande questão aí pro David Ancelotti tentar resolver. A gente só vai ficar sabendo mesmo ali 1 hora antes da partida, né? Na escalação oficial. Mas por enquanto aqui a gente pode opinar, cara. Eu já vou deixar a minha opinião. Eu entraria amanhã com o Joaquim Correia de novo para aproveitar o jogador que está com confiança, aproveitar o jogador que foi bem contra o Corinthians e no segundo tempo eu entraria com o Savarino mais uma vez. O Savarino precisa recuperar sua confiança. Savarino tá faltando confiança para o Savarino. Passes que ele costuma acertar de olho fechado ele está errando. Domínios que ele costuma acertar mole, ele não está conseguindo dominar. Tá estranho. Então o Savarino precisa recuperar a confiança. Então quem sabe entrando no segundo tempo, se ele entrar bem, por exemplo, nesse jogo contra o Bragantino, ele já recupera um pouco da confiança e depois ele volta para o time titular. Eu acho que o futebol é meritocracia, né? A gente sabe que o Savarino é um grande jogador, mas não vive um grande momento. E o Joaquim Correia tá melhor no momento do que ele. Então acho que eu vou por essa linha, mas eu queria ler vocês aqui também falando um pouco sobre isso. Retornos ao time do Botafogo. Já falei que o Arthur volta, mas o Marlon Freitas também volta ao time. Ele ficou fora contra o Corinthians, sentimos muito a falta do Marlon Freitas, um jogador extremamente técnico, lançamentos longos com ele mesmo, né? Jogador que tem muita facilidade para comandar a saída de bola, o meio-campo do Botafogo. Então o Marlon Freitas volta, vai fazer a dupla de volante com o Alan. O Newton volta para o banco de reservas neste jogo contra o Bragantino. Escalação provável do Botafogo: John no gol, Vitinho na lateral direita, Alex Telles na lateral esquerda, Caio Pantaleão e Barbosa na zaga. Meio campo, Alan e Marlon Freitas. No meio campo, dúvida, Tuco Correia ou Savarino. Na direita, Arthur. Na esquerda, Montoro. E como centroavante, Arthur Cabral. Arthur Cabral, nosso goleador, fez gol contra o Corinthians. A gente espera que saia mais um gol de Arthur Cabral hoje contra o Bragantino. Segundo tema do vídeo, só pra gente passar rapidinho, acho que isso é um tema importante, cara. A CBF avisou os clubes que a partir de 2026, as séries A e B do Campeonato Brasileiro terão impedimento semiautomático. Você que acompanhou o Mundial de Clubes, você que acompanhou a Copa do Mundo, você que acompanhou as principais ligas organizadas pela FIFA e também pela UEFA, lá já tem o impedimento semiautomático. Faltava começar aqui no Brasil e vai começar a partir do ano que vem. Tá? O sistema usa câmeras e softwares para gerar a linha de impedimento automaticamente. O árbitro de vídeo recebe o alerta em segundos. A decisão final ainda é humana, mas muito mais rápida e padronizada. Tá? Então, assim, acho muito importante mesmo o semiautomático.
vai evitar o jogo ficar parado por 2, 3, 4 minutos. É claro, a gente falou aqui, né, a decisão final ainda é humana, não vai zerar os erros, mas vai diminuir demais os erros em impedimentos no Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem, tá? Então, assim, sou muito a favor da tecnologia no futebol cada vez mais, né? Até porque eu acho que o futebol demorou até muito para adotar a tecnologia, né? O Botafogo, o que o diga, né? Botafogo, por nós torcedores do Botafogo, o quanto nós sofremos, né, com impedimentos mal marcados, né? Lá em 2007, né? Figueirense na Copa do Brasil, aquele lance do Dodô no Carioca que chegou até a ser expulso, né? Nossa, quantos impedimentos que a gente sofreu demais antes quando não tinha o VAR, né? O Botafogo sofreu, nossa senhora, não gosto nem de lembrar disso. Mas é isso, a partir do ano que vem teremos o impedimento semiautomático. Parabéns, cara, e CBF. Assim, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu acho que esse Samir Chaude, presidente da CBF, começou bem, né, o mandato dele, né? Fair play financeiro, querendo colocar o fair play financeiro, que eu acho que não vai prejudicar em nada o Botafogo, pelo contrário, acho que vai organizar mais o futebol brasileiro em si, as finanças do futebol brasileiro. Aí agora o impedimento semiautomático, algumas decisões importantes que o novo presidente da CBF vem tomando e, pelo menos a princípio, né, a gente fica até com medo de elogiar um presidente da CBF, né, porque foram tantos presidentes ruins que tiveram, cara, que a gente fica sempre com receio, com o pé atrás. Mas, assim, acho que esse início aí do novo presidente, Samir Chaude, tá legal, né? Vamos ver aí no futuro se ele continua assim. Um abraço, gente! Quero ler os comentários de vocês. Até a próxima!